Mois, então vamos lá. Vamos para a questão 15, tranquilo? Olha, a questão 15 já tem uma figura bem bacana aí na apostila, mas como eu tenho que desenhar na lousa, eu já deixei a figura preparada aqui para você, certo? O que ele diz na questão 15? Veja, um bloco A de massa 4 kg está sobre um bloco B. E esse bloco B está sobre uma superfície horizontal sem atrito. Grifa bem aí assim que a superfície horizontal é sem atrito. Não tem atrito no chão? Não, o chão é liso, que nem nós, professor, todo mundo liso. O coeficiente de atrito entre o bloco A e o bloco B vale μ estático igual a tanto. O que ele está perguntando na 15, hein, professor? A pergunta dele é a seguinte, turma, ó. Qual é o maior valor da força F que você pode aplicar sobre o bloco B, ó? Qual é a maior força com que você pode empurrar o B, de modo que o conjunto se mova, né? Sem que o A escorregue em relação ao B. Então vê se você entende, olha. O que ele está perguntando, hein, professor? É o seguinte, ó. Ele quer saber qual é a maior força com que você pode empurrar o B, ó, de modo que o A e o B se movam juntos, olha, sem que haja escorregamento relativo. Ou seja, de modo que o atrito entre eles ainda seja de qual tipo, pessoal? O atrito entre A e B ainda seria estático, né, professor? Qual é o maior valor de F para que o atrito entre A e B ainda seja estático? Você sabe que se o cara exagerar a dose, né, o que vai acontecer? Ele não vai poder viver um grande amor, professor. Não é isso não. Se o cara exagerar a dose, ó, se ele botar uma força grande demais, ó, o que vai acontecer? A caixa A vai acabar escorregando em cima da B, ó. E aí, nesse caso, o atrito não vai ser mais estático. Vai ser o que, Moi? Vai ser cinético. Isso é o que ele não quer, né? Isso aqui é o que aconteceria se a força fosse grande demais. Pois é, se a força for muito grande, escorrega. Aí o atrito seria cinético. A gente está querendo saber qual é o maior valor da força de atrito, professor, de modo que o atrito ainda seja estático. Tranquilo? Então, beleza, Mois? Então, voltando aqui ao ponto, olha. Como eu estava te falando, Moi, nessa situação aqui, ó, que o atrito entre A e B seria estático, é o caso, pessoal, em que A e B, ó, estariam se movendo juntos, né? Compartilhando de uma mesma aceleração, né, professor? Uma mesma aceleração, uma mesma velocidade, como se fosse um corpo só, né? Então, nesse caso de cima, eles claramente vão compartilhar da mesma aceleração em relação à Terra. Mas, Renato Brito, cara, mas me diz uma coisa. E no caso de baixo? Pois é, no caso de baixo seria diferente, né? No caso de baixo, ó, Moi, o que acontece? Claro que aí, professor, eles não estariam com a mesma aceleração, né? Já que está havendo aí o escorregamento relativo e tal, né? Nesse caso aqui, quem teria maior aceleração? Qual é aquele que está humilhando o outro, está deixando o outro para trás? Ó, professor, é o B. É intuitivo, né, professor? O B estaria com mais aceleração, estaria bem mais rápido, né? Bem mais fodão, né? Tá deixando o A para trás. Nesse caso que o atrito né, seria cinético, né? Tá. Aí iria acontecer isso daqui. A questão está perguntando então qual é o maior valor de F, de modo que o atrito entre eles ainda seja o que, pessoal? Estático. Ok. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui a colocação de forças, tá bom? Vou separar os corpos, vou fazer aqui a colocação de forças. Vamos lá, olha. Então aqui, olha, caixinha A, bem tranquilo, ó. Caixa A, caixa B, ó. E aqui o chão, né, professor? O chão, né? E o que mais, professor? E aqui tem uma mão, né? Uma mão? Não, não é um mamão, não. É uma mão. Eu pensei que era um mamão. Não é um mamão, não. E aí, bom. E aí vamos nós, olha. Colocação de forças. A mão da Nicole Kidman empurra a caixa B. A caixa B empurra a mão, ó. Se concentre aí só um pouquinho, professor. Ação e reação, beleza? Além disso, pessoal, super tranquilo, ó, o peso da B, cuja reação está onde? Lá no centro da Terra, né? Peso da A, cuja reação também está lá no centro da Terra. Agora, Moi, vem um momento muito importante. Eu vou colocar a normal, mas eu acho importante que a normal não rime. Não é para rimar. Eu não quero que você bote assim, ó, caixa A, NA, caixa B, NB. Eu quero que não rime, que vai ser melhor para você, ó. Então, quando a B encosta no chão, a B vai fazer no chão uma normal. Quanto é que vai ser essa normal? Eu vou chamar de N1. Vale, o que tem a ver? É exatamente a minha intenção. Ó. B vai fazer N1 no chão
E o chão vai devolver N1 na B. Ah, tá. Ação e reação. Ação e reação. A A não está em cima da B? Então a A vai fazer uma normal na B, ó. Aí é. E a B vai devolver uma normal na A. Quanto é que vai ser essa normal? Sei lá, N3. Vale, o que tem a ver? Nada. É exatamente isso. Ação e reação, ó. N3 e N3. E a outra é o quê? N1 e N1. Eu botei de propósito, para não ter nada a ver uma coisa com a outra, entende? Porque senão a pessoa pensa que tem que rimar. Agora, pessoal, o momento mais importante, ó. O momento que se não tivesse essa figura na lousa, você não entenderia. Mas como tem, né, ó. Aí você consegue entender bem direitinho. Vai, professor. Ei, se a caixa A escorregasse em cima da B, ó. Tu percebe que a caixa A escorregaria para onde em relação a B, ó? Ah, a caixa A acabaria escorregando, era para trás, né, professor? É, ó, em relação a B, né, ó. É. Para a caixa A não escorregar para trás, a B vai ter que fazer na A um fat para onde? Para onde? Para direita, tá, professor? Tô entendendo, ó. Para A não escorregar para trás em relação a B tem que fazer na A um fat para cá. Senão ela iria escorregar, né? Ela poderia até cair de cima da outra. Isso. Então vamos lá. A B vai fazer na A um fat para cá. Esse você coloca pensando. E o outro, a reação, você já coloca sem pensar. Já coloca automático. Aí é. Ah, tá. Professor, então esse aqui eu coloco pensando. E esse aqui você já sabe que é só inverter a flecha. Beleza? Então tu percebe que a caixa A, ó, está sujeita a essas forças e a caixa B está sujeita a essas, né? E aí ambas estarão compartilhando da mesma aceleração, né, professor? É, em relação à Terra, né? Claro, é sempre no referencial inercial. Então aqui tem a aceleração de cada uma. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de começar o problema, vamos logo calcular o equilíbrio das forças na vertical para a gente achar a normal, porque vai precisar mesmo, né? Vamos calcular essa normal, professor? Pô, bora calcular. Vamos, Renatinho, vamos. Então, por exemplo, nessa caixa A, eu posso dizer que a soma das para cima é igual à soma das para baixo. Ó. Ou seja, N3 igual ao PA. É, em módulo, né? Então, eu já posso escrever isso, ó. Equilíbrio das forças na vertical. Naquela caixa A, professor, N3 é igual ao PA. Ou seja, a massa da A vezes a gravidade. E aí, tu viu que a massa da A vale quanto aí? 4, né? A massa da A vale 4 e a gravidade vale 10, ó. Então essa normal N3 vale quanto, hein, Moi? 40, ó. Aê, já sei que N3 vale 40, ó. Professor, e na caixa B? Vamos ver, na caixa B, ó, a soma das para cima é igual à soma das para baixo. Então na caixa B vai ficar assim, pessoal, ó. N1 é igual a quem? N3, professor, mais PB. Beleza, ó. N3 mais PB. Ah, tá. Tô fazendo só que a soma das para cima é igual à soma das para baixo. Pronto. Professor, e como é que vai ficar? Pronto, ó. N1, né, ó. Beleza. O peso da B, como é que é? A massa da B é 8, ó. Se a massa da B é 8, o peso da B é 8 vezes 10, é 80. Tá entendendo? Ah, eu tô entendendo. O senhor tá fazendo como se fosse um corpo só, né, professor? Somando as massas? Não, você não tá entendendo. Eu não tô fazendo isso, não. Eu estou fazendo o equilíbrio das forças em cada caixa. Eu estou separando cada uma. Não tô somando como se fosse um corpo só, não. Estou fazendo tudo separadinho, né? Tá entendendo, né? Tô entendendo. O senhor está fazendo como se fosse um corpo só, né? Entendi. Não. Você tem algum problema. Eu não estou fazendo isso, não. Então, eu estou fazendo cada corpo separadinho, ó. A soma das para cima igual a soma das para baixo, ó. Em cada corpo, entendeu? Entendi. Como se fosse um corpo só, né? Tá. Tem gente que é assim, sabia? A gente tá falando uma coisa, ela fica entendendo a outra e ela só grava o que ela quer. Professor, pois então vamos agora fazer o seguinte. Bora escrever a lei de Newton para cada caixa. A nossa situação é a de cima, né, pessoal? O atrito é estático, não tem escorregamento relativo, elas vão compartilhar a mesma aceleração. Como é que vai ficar a lei de Newton para cada caixa? Vamos lá. Para a caixa A, eu vou escrever assim, ó. A força resultante na caixa A é que vai produzir a aceleração dela. E turminha, como é que fica a força resultante na A? Ora, a força resultante na A, professor, é que vai produzir a aceleração dela. Quem é que vai produzir a aceleração, professor? É o fat, né? É o fat. Então eu vou escrever, ó. O fat
é quem causa a aceleração da A, professor, em relação à Terra. É por causa do FAT, que ela se move, né? Em relação à Terra. Exato, né? Ah, tá. Então o FAT é o causador da aceleração da A em relação à Terra. Beleza. Agora eu vou para B, ó. Turminha, a força resultante na B é que vai produzir a aceleração dela, né? É em relação à Terra, logicamente, né? E no caso da B, pessoal, a força resultante vai ser o quê, ó? As vencedoras menos as perdedoras, ou seja, as forças que estão a favor da aceleração menos as que estão contra a aceleração. Ou seja, quem menos quem mói? F menos FAT, perfeitamente, olha. F menos FAT, ó. Isso é a força resultante na B, ó. É isso que vai produzir a aceleração dela. Massa da B vezes a aceleração, ó. E aí, né, ó, eu duvido se tu adivinha o que eu vou fazer com essas duas equações. Adivinha? Somar. Ô menino chato, por que o senhor faz isso? É porque já é tradição, né? Quando você soma essas duas equações, ó, vai cancelar esse FAT com esse FAT na hora que você somar. E aí vai ficar simplesmente o seguinte, ó. Fão, né, aquela força F, é igual a massa da A vezes o Azinho, mais a massa da B vezes Azinho. O professor pode botar o Azinho em evidência? Pode, é o mesmo Azinho, né, ó. Aí posso botar em evidência, ó. Por isso que quando eu boto em evidência, vai ficar a massa da A mais a massa da B vezes Azinho. E isso aqui você sabe muito bem, né? O que é que significa, né? Isso aqui quer dizer o que, professor? Que tudo se passa o quê, pessoal? Como se fosse um corpo só, professor. Exato. É como se A e B, ó, fosse um corpo só, né? Posso até apagar aqui a fronteira entre eles. Pronto. Um corpo só empurrado pela força F. E todo mundo, né, se movendo com a mesma aceleração. Pronto, é isso que essa equação está dizendo. Tá, até aí, beleza. Pronto. A outra coisa que eu tenho que te lembrar é o seguinte. A força de atrito, turma, ela é limitada. É por isso que chega uma hora que acaba escorregando. Porque ela não é infinita, ela só vai até um certo ponto, professor. Depois dali escorrega. Então como é que é aquele tal do limitante? O limitante é o seguinte, o Renato lembra você, ó, que esse FAT, ele só pode crescer até no máximo quanto, hein? Pronto, FAT tem que ser menor ou igual a μ estático vezes a normal. Mas a questão é, qual é a normal? Aí sabe o que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim, ó. Se for FAT A, o senhor usa NA. Se for FAT B, o senhor usa NB. Se for FAT C, o senhor usa NC. É só rimar, professor. Mas não é assim, não. Não é não. Eu achava tão romântico que rimava. Mas não é assim, não. Vou explicar pra ti, ó. É o seguinte, ó. Se o atrito, né, professor, fosse na fronteira, por exemplo, entre o B e o chão, claro que nem tem atrito entre o B e o chão nessa questão. Mas se tivesse atrito entre o B e o chão, então nesse atrito entre o B e o chão, teria que usar a normal entre o B e o chão. Seria qual? Seria quem, professor? Aí seria N1. Ah, mano. Mas na nossa questão, Renato Brito, o atrito considerado é entre o A e o B, né? Então, se é o atrito entre A e o B, professor, tem que usar quem? A normal entre A e B. Quem é? N3. A professor fazia tudo na doida, né? Coitada, né? Ela gostava, né? Mentira, mas, né? Então, é por isso que eu tenho que usar N3. Vala, professor. O senhor acredita que eu fazia tudo rimando? E o pior, dava certo. Ixi, imagina, hein? Que sorte, né? Beleza? Então, esse daqui é o limitante, entende? Turma, então vamos continuar, olha. Pessoal, me diz uma coisa. Qual dessas duas caixas tem a aceleração dela, né, proveniente só pela força de atrito? Qual dessas caixas tem uma aceleração exclusivamente produzida pelo FAT? Quem é? É a A ou é a B, professor? É a A, mas a aceleração da A, coitada, é totalmente proveniente do FAT, ó. É totalmente oriunda do FAT. E o que é uma coisa ruim, né, professor? Porque sendo a força de atrito uma força limitada, se a força de atrito é limitada, automaticamente a aceleração da caixa A também é o quê? Limitada. A caixa A não pode ter a aceleração que eu quiser, não. Não, porque a força de atrito só consegue crescer até um certo valor. Ah, professor, a mesma coisa eu não posso dizer da caixa B. Renato, será que a caixa B tem uma aceleração limitada? Meu amigo, a aceleração da B depende do FAT, mas depende da força da mão, ó. E a força daquela mão é limitada?
Não, a menina dona da mão, ela come arroz, feijão todo dia, ela tem muita força, ela pode fazer a força que ela quiser, a mão é dela, pois é. A força F não é limitada, ela pode valer até 1 milhão, isso. Então a aceleração da B, ó, mas a pobre da A, pois é. Então eu tenho sempre que estar de olho nisso, ó. Qual é a caixa cuja aceleração é toda proveniente do atrito? Professor, nesse caso é a A, pronto. Então é a aceleração da A que está limitada. Porque a força de atrito é limitada. Eu posso dizer então o seguinte, ó. Eu posso dizer que a maior aceleração que a caixa A consegue ter está relacionada com o que, pessoal? Com o maior valor que a força de atrito consegue atingir. Faz sentido? Como é que é, professor? Repeat, please. A maior aceleração que a A consegue ter, que ela consegue acompanhar, quem? A A, tem a ver com o maior valor que a força de atrito consegue atingir. Professor, escreve isso, eu dei valor. Pois eu vou escrever isso aqui, ó. Como é que é mesmo? Eu achei tão bonito isso aí. Eu vou escrever aqui, ó. A maior aceleração que a caixa A consegue acompanhar, a aceleração máxima da A, né? Escrevi aqui, ó, máxima da A, tem a ver com o quê? Com o maior valor que a força de atrito consegue atingir. E vou falar nisso, professor. Qual é o maior valor que a força de atrito consegue atingir? Eu posso calcular bem aqui, ó. Ei, professor, calcula bem no rascunho. Vou calcular bem aqui no rascunho. Quanto é a maior aceleração que ela pode atingir? Vou calcular ali. Fatimax, ó. Professor, o Fatimax, ó, ele é mi estático vezes quem, Moi? Mi estático vezes N3. É o N3 que tem que usar, né? Isso, ó. E aí o Fatimax vai ficar assim. Ei, Moi, quanto é que é o mi estático? 0,2? 0,2 que ele deu na questão, professor. E o N3 eu já tinha calculado ali, ó. 40, toma. Rapaz, professor, você é um arrombado mesmo, né? Que é isso, pai, né? Fatimax está dando 8 newtons. Esse é o maior valor que a força de atrito consegue atingir. Não consegue passar isso aqui, não? Não. Se você insistir, ela faz a diminuir e aí escorrega. Se o Fatimax vale 8, o que eu vou fazer, professor? Substitui bem aqui assim, ó. Mas se a maior força de atrito que pode atingir é 8, ó, eu já vou descobrir qual é a maior aceleração que a A consegue ter. Qual é a massa da A, Renato? 4. Ó. Como é que o senhor sabe? Está escrito na questão. Moral da história, nós acabamos de ver o seguinte. A aceleração da A está limitada a no máximo 2. Ó. Então para B e junto com a B não pode passar dessa aceleração também, né? Que é para ir junto, né? Então já fala para B, ó. Caixa B, tá vendo aí, né, B? Não vai com mais do que 2 não, hein? Porque senão vai escorregar. Aí o que a B vai dizer? Sou eu não, ó. Fala com a Nicole Kidman, fala com ela aí, mas não sou eu não, é aquela mão ali, né? Então, Renato Brito, aquela força da mão, ela não pode ser muito grande, não. Não, ela tem que ser aquela força que produz essa aceleração. Qual é o maior valor da força F, professor? Então, que pode empurrar a galera? É a força que produz uma aceleração 2. Que é a aceleração máxima que eles podem ter. Renato, então como é que eu faço para saber qual é a força que produz essa aceleração? Qual é a maior força com que a gente pode empurrar, professor, de modo que o atrito ainda seja estático? É a força que produz uma aceleração 2. Qual é a força que produz a aceleração 2? Espera aí que eu sei já, ó. A força que produz a aceleração 2 é só eu fazer essa conta. Qual é a força que produz uma aceleração 2? Bom, a soma das massas, né? Ó, e a aceleração máxima é 2. Então a força que produz essa aceleração, professor, vai ser o quê? Uma força de 24 newtons. Então, resumindo, o que o senhor descobriu? Eu descobri o seguinte, ó. Eu descobri que 24 newtons é a maior força que eu posso aplicar de modo que o atrito ainda seja o quê, professor? Ainda seja estático. Se eu aplicar 24, as duas caixas A e B vão se mover juntas com essa aceleração, que vale 2, que na verdade já é a aceleração máxima, né? Que aquela caixa A consegue ter, e vai estar na iminência de escorregar ou não, pessoal? Vai, porque a força de atrito já vai estar valendo os 8. Já vai estar valendo os 8 e tal, ó. Professor, então essa é a força máxima. Vou até escrever aqui, ó. Escreve aí, professor. Vou escrever aqui, ó. Isso daqui é o maior valor de F. Maior valor de F para o qual o FAT, ou seja, a força de atrito, né, ainda é de qual tipo, pessoal? Ainda é estático. Ou seja, elas vão andar juntas, né?
Beleza então, professor. Então, essa é a questão 15. A 15 é? Essa é a 15, então a resposta é 24 newtons. Turminha, então eu só chamo a tua atenção do seguinte, qual foi a coisa mais importante aqui? O Renato está me dizendo que toda vez que eu for resolver uma questão dessa, a primeira coisa que eu tenho que procurar é qual é aquela caixa cuja aceleração é toda proveniente do FAT. Por quê? Porque ela é que é o limitante do problema. Ah, tipo assim, o limitante da equação é a reação química. A cinética, a velocidade da reação, professor, depende da etapa lenta, né? Ela é o limitante, né? Não é esse negócio aí, né? Aqui é a mesma coisa. Qual é a caixa cuja aceleração é limitada pelo FAT? É a A. Por quê? Porque a aceleração da A vem toda do FAT. Então, eu começo o problema analisando a caixa limitante, ó. E aí, a aceleração a maior aceleração que ela pode ter vai ser a aceleração máxima para esse sistema. E aí eu descubro qual é a força que produz essa aceleração. Na próxima questão, você vai ver que vai ser parecido, mas em vez de empurrar de baixo, eu vou puxar pela de cima. E aí vai fazer a mesma pergunta. Que legal! E aí a coisa vai se inverter, porque agora eu vou puxar em cima em vez de empurrar embaixo. Vamos fazer o seguinte então, professor? Bora fazer a 16? Pois vamos. Essa aí é a 15, eu vou apagar para fazer a 16.